Fala aí, galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, na paz e com felicidade. Bem, eu vou colocar esse vídeo aqui, pessoal, para vocês. Foi exatamente quando eu comecei a despertar das Testemunhas de Jeová, da Torre de Vigia, né, que é o nome empresarial, é Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então, quando eu comecei a sair dessa seita, lá dentro dessa organização tem um ancião, né, sempre que cuida, que é o coordenador, que é o que manda na congregação, e os seus ajudantes, que são os outros anciãos, secretários, SS e por aí vai. Bem, e eu tinha parado de ir para a reunião. Eu e minha esposa estávamos acordando, pesquisando sobre outros canais, a Barbara Anderson, por exemplo, uma americana que expôs a questão de crimes cometidos dentro dessa organização, e eu e minha esposa nós começamos a pesquisar. Até então a gente estava com um pouco de vergonha de falar para o pessoal da congregação que a gente estava descobrindo muita coisa mesmo, até macabra. E ficamos um pouco meio receosos. E os anciãos eles começam a te procurar, a mandar mensagem, a perseguir e tal, 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 que seria uma pseudo-preocupação. E vocês vão entender por que é uma pseudo-preocupação, não é uma preocupação sincera. Então, esse irmão, não vou falar o nome dele aqui, fiz questão até de tirar o nome dele do vídeo aí, que nem vocês estão vendo, e a foto também. E ele começou então a me mandar alguns áudios e mandar escritos, né, algumas mensagens falando se eu estava bem, como é que vocês estavam, porque estavam sentindo falta da gente na reunião, faltando eu e minha esposa, naturalmente. E eu não estava respondendo, porque eu estava muito com vergonha ainda de falar, de expor tudo que eu estava vendo, né? Até que teve um momento realmente que eu tive que falar. Eu vou colocar para vocês aí exatamente o que foi que esse ancião ele começou então as preocupações. O primeiro áudio foi esse aqui, ó, no sábado, dia 16 de abril. Ele Que irmão disse assim, Manuel, Thaís, tudo bem com vou vocês? até aumentar um pouco aqui. Ô meus irmãos, eu tô sentindo falta de vocês não apareceram na reunião presencial. Tá tendo alguma dificuldade, algum problema? Tá impedindo vocês de vir no salão? Como é que vocês estão? Estão preocupados com vocês. Por favor, nos dê um parecer, tá bom? Um bom descanso para vocês. Então aí, pessoal, esse áudio ele disse que estava preocupado comigo e com a minha esposa e para a gente dar um parecer, né? Já que a gente não estava mais aparecendo na reunião, já fazia um tempo, a gente não estava nem aparecendo de jeito nenhum, né? Então houve aí essa preocupação dos anciãos, né? E esse foi o coordenador, então começou a mandar mensagem aqui para mim. Mais adiante ele viu que eu não respondi, né? Eu até li a mensagem dele e eu estava criando coragem ainda para falar o que eu estava sabendo a respeito dessa organização. Mais adiante ele mandou outra mensagem no sábado, dia 23 de abril, outra mensagem, eu vou clicar aqui. Oi, Manuel, tudo bem, meu irmão? Ô, meu irmão, senti falta de vocês, estamos sentindo falta de vocês na reunião. Vocês hoje não estavam no Zoom nem na reunião, tá tudo bem? Me dá um retorno aí, como é que vocês estão? O que a gente pode fazer para ajudar vocês? Tá bom? Estamos preocupados aí com vocês, tá bom? Fico no aguardo aí do seu retorno. Um abraço. Então, mais uma vez, o ancião aí, né, ele começou a dizer que estava muito preocupado e pediu um retorno, né, já que ele viu que eu estava vendo as mensagens, mas não estava respondendo. Então, por fim, a gente tem duas opções, pessoal. Quem segue vários canais aqui no YouTube mesmo, dos irmãos que acordam das seitas, tem duas maneiras de sair. Existe a maneira que nós conhecemos como a francesa, que é sair na manhã do gato e tal, não ficar dando satisfação e tal, e ir saindo. E mesmo que depois eles comecem a perseguir muito, que eles começam a ir muito atrás da pessoa mesmo. Os anciãos começam a correr atrás, aí, porque eles sentem uma deficiência ali no número, né? Tem que ter números. E como toda empresa, imagina, um funcionário começa a faltar muito, então começa a ter uma queda ali da empresa. Então começa, ou então manda embora, ou seja, que seria o que a Testemunha de Jeová fala de desassociação. Ou expulsa logo, né? Ou manda embora, ou a pessoa está doente, né? Então entra no INSS. Já quer ficar em casa, ninguém vai atrás e fica lá, de boa. Então seria modo sair a francesinha, sem causar nenhum problema. É o que a minha esposa fez. Bem, eu tive que dar uma resposta para esse ancião. Então, quer ver aqui, ó? Aqui no dia 5, na quinta-feira, dia 5 de maio, foi que eu respondi. Dia 23 de abril ele mandou a mensagem e minha resposta foi essa aqui, ó. Inquestionável, né? Jeová Deus, ele é inquestionável, sem dúvida. Jeová, Jesus Vou Cristo, voltar um Espírito pouco a Santo. memória. Eu vou voltar Não um há pouco mais. aqui. Bom dia, irmão Sidney, tudo bem? Aqui é o Manuel.
Esse é um áudio longo, Sidney. Eu parei agora para almoçar, espero que o irmão consiga ouvir esse áudio aqui com mais tempo aí, porque vai ser um áudio bem longo, né? E eu acredito que uns 10 minutos de áudio. Mas espero que o irmão esteja bem. Esse é o ponto principal. Irmão Sidney, o irmão já deve ter notado aí, até estava vendo algumas mensagens aqui do irmão, perguntando por que a gente não, eu e a Thaís, né? Nós não comparecemos às últimas reuniões. E realmente a gente não foi mesmo. Eu vou até começar aqui falando sobre o princípio. Eu e a Thaís não estamos mal espiritualmente, né? Muito pelo contrário. Eu acho que eu e ela nunca, olha, eu estou em 22 anos, né? Eu nunca estive tão bem espiritualmente quanto agora. Porque essa é a fase que a gente mais tem lido a Bíblia e encontrado ali tudo que é bom da parte de Jeová para a gente. Eu acho que a Bíblia ela é um livro inquestionável, né? Jeová Deus ele é inquestionável, sem dúvida. Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, não há margem alguma para questionamento. Mesmo que a gente às vezes esteja lendo alguma coisa, né? Vendo ali, enfim, o carro do livro de Ezequiel, mas isso não vai interferir na nossa salvação, né? Então, eu e ela estamos lendo tudo mesmo, né? Inclusive as publicações. Então a gente está muito bem espiritualmente. Quanto à Bíblia, Sidney, realmente não existe margem, não existe dúvida quanto ao que ela ensina. Só que no último estudo, em alguns estudos, né, que a gente viu da Sentinela, do mês de fevereiro, isso ali virou uma chave na nossa cabeça. E muito perigoso, né? Muito perigoso, inclusive. E foi a partir daí que a gente está pesquisando tudo, inclusive sentinelas antigas, né, da década de 60, 50, pesquisando nessas sentinelas mais antigas. Se caso o irmão quiser, eu até posso mandar depois para o irmão também, porque eu tenho essas sentinelas comigo, né? Eu tenho elas impressas, inclusive. Eu imprimi elas para manter no meu arquivo. Porque a sentinela agora de fevereiro, a gente estava estudando ela, e ali o corpo governante, né, a torre de vigia, ela fala uma coisa muito perigosa. Nunca nem foi incentivada, inclusive, pelos apóstolos cristãos, nem mesmo por Jesus Cristo, né? Ou seja, Jeová mesmo, na Bíblia, nunca incentivou alguém a seguir a outro sem ele analisar o que foi dito ou escrito, né, ou transcrito. O que é dito por outro homem, ou falado, ou escrito por outro homem, tem que ser questionado se não vier do próprio Jeová Deus diretamente por ele. E a sentinela mencionou que nós devemos seguir sem pensar duas vezes, né? Mencionou até isso. Se vocês costumam seguir as orientações, no futuro, quando forem dadas novas orientações, vocês vão seguir sem questionar duas vezes, né? Aqueles que seguem sem questionar vão seguir sem pensar duas vezes. Usou essa expressão. Está nessa sentinela, então, de fevereiro. Eu estou com ela aqui também. E foi perigoso isso, né? E aí isso até virou minha chave para mim e a Thaís ir buscar nas sentinelas. Ué, como assim, né? Tem que fazer sem questionar duas vezes, isso é muito perigoso, né? Porque o ser humano é imperfeito, ele é falho, todo mundo é imperfeito, falho, né? Imagina. Tirando Jesus Cristo, qual foi o ser humano nessa terra que não errou? Né? Eu desconheço. Biblicamente não tem como, né? Impossível isso. Nos nossos dias hoje, alguém não errar. E é muito perigoso isso, né? E o caso de Jim Jones lá no passado deixa claro isso, né? Muitas pessoas se mataram porque acreditaram no que ele falou. Enfim. Mas aí eu e a Thaís começamos a pesquisar, assim, pesquisar, porque é muito perigoso alguém pedir uma obediência cega, um ser humano, né? Pedir uma obediência cega. Isso não pode. Nem Moisés fez isso, por exemplo. Moisés era um representante de Deus mesmo. Só que quando ele chegou até o povo ali, diante dos israelitas, ele fez milagre. Moisés fez milagre, né? E fez milagre aberto, assim, onde todo mundo viu. Moisés fez um milagre. Ele colocou a mão ali dentro do manto, tirou, estava com lepra. Colocou, tirou de novo, estava sem lepra na frente de todo mundo ali. Eles viram, né? Não tinha como questionar os milagres, né? Jogou lá o bastão no chão, se tornou uma serpente. Então, enfim, Moisés ele fez milagres que era nítido que ele era um representante de Deus. Ele fez um milagre. E Jesus também. Jesus fez milagres, que deixava claro que ele era um representante de Deus. Assim como os apóstolos também fizeram milagres, né? Então, eles podiam ter autoridade para isso. Mas mesmo os apóstolos não falaram, ó, me segue cegamente, né? Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo ele fala assim, considerai tudo, ficai com o que é bom.
Então nem tudo é bom. Nem tudo é bom, tem que ser levado em consideração, muitas vezes. Até o apóstolo Paulo menciona em alguma ocasião e falou, agora eu vou falar da minha parte. Quando ele deixava claro que muitas vezes, por mais que ele fosse um apóstolo, ele dizia que estava falando daquilo que ele tinha experiência, né? E não estava sob inspiração. Então, assim, isso foi perigoso para a gente ouvir na Sentinela e isso levou a gente a ir numa busca sobre informações. Sobre informações. O irmão sabe que a Thaís passou por uma cirurgia, né, de médio porte, perdeu um bebê, né? E enfim, ela naquele momento necessitava de uma cirurgia, precisava de sangue, e ela não fez uso do sangue, enfim e tal, beleza. E a gente foi pesquisando, falou, poxa, que coisa. Fomos ler lá o livro de Atos, tudo, fomos a gente ler, enfim, a Bíblia, e nós chegamos a conclusões, Sidney, na própria Bíblia, que ela fala totalmente o oposto do que a organização fala. Olha que coisa. E isso a gente lendo apenas e só as publicações. E eu falo que é perigoso seguir a orientação, eu estou até falando agora nessa mensagem, é muito perigoso seguir a orientação de ser humano quando ele faz uma interpretação bíblica e não lê a Bíblia e apenas vê o que ela está escrito, né? Tenta fazer uma certa interpretação do que ela diz, é muito perigoso. Por exemplo, eu fui ver aqui, por exemplo, tem a Sentinela aqui de 1962, eu estava até lendo ela agora, né? Até por isso que me desencadeou a vontade de ligar para o irmão agora, mas eu tenho uns 15 minutos antes de sair para... Não, agora eu tenho 22 minutos antes de sair para voltar para o trabalho. Eu tô lendo a Sentinela aqui, por exemplo, em 1962, a organização considerava, por exemplo, como canibalismo. Isso o irmão quiser até mandar a Sentinela também. Como canibalismo, alguém aceitar um órgão de outra pessoa, um órgão. Então a pessoa não podia aceitar um transplante de pele, ela não poderia, segundo a organização. Inclusive ela menciona até os textos aqui, ou seja, naquele tempo quem lia falava, ó, tá vendo? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá escrito. Então, em 1962, quem lia ali falava, não, tá escrito na Bíblia, não tem como questionar. Mas eu percebi uma coisa, o que está escrito na Bíblia nem sempre é da vontade de Deus, né? Até o diabo usou a Bíblia para induzir Jesus Cristo. Então, a Bíblia nem sempre porque está escrito é aquilo que a pessoa está interpretando. Tem que entender ela como está escrito e ponto. Não ficar interpretando ela para, né, inventar uma história aí fantasiosa. Não, leu na Bíblia, está escrito, ponto e acabou. E aí eu fui ver aqui, olha, a Sentinela ela menciona isso, que era canibalismo, a pessoa aceitar, por exemplo, até menciona transplantes de córnea, rins ou pele, tecidos, né? Até menciona hormônio. Então a organização considerava como canibalismo. Só que em 1980, ela já foi mudando mais isso. Ela mudou novamente. Então disse que não. Quem aceitasse os órgãos, né, de outra pessoa, ou seja, se a pessoa tivesse um problema de rim, de coração, de córnea, fosse queimado em chamas ali, aceitasse a pele, né, chegasse no banco de pele no hospital, poderia aceitar um transplante de pele, então não seria mais desassociado, não seria um pecado, não. Estava liberado. E aí mencionou as razões por isso, porque os apóstolos, né, enfim, lá no passado chegaram a decisões e tal, tal, tal. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, poxa vida, Pessoal, vou pausar esse áudio aqui, que nem vocês vêem, não chegou nem na metade, ele é muito longo, ele é um áudio longo, foi quando eu mandei de volta aqui para o coordenador da minha da congregação que eu frequentava lá, das Testemunhas de Jeová. E ele ouviu o áudio. Eu mandei no dia 5 de maio, conforme vocês podem ver aí. Ele não me respondeu no dia 5, nem no dia 6, nem no dia 7, nem no dia 8. Depois eu descobri, com outro irmão, até falando com ele, né, que criei um vínculo pessoal com ele, irmão Edson Reis, e eu falando com ele, ele falou, Manuel, ele não te respondeu, não é porque ele não vai, é porque ele não pode te responder. Esse irmão Edson Reis, ele foi ancião também, e ele me explicou por quê. Ele falou, ele não vai te responder porque ele tem que falar com outros anciãos a respeito desse áudio que você mandou para ele, para que ele consiga o apoio de mais um ou dois para fazer uma visita para você. E essa visita, meu amigo, você se prepara, que é nessa visita que eles vão armados até os dentes para começar a investigar a sua vida lá, porque a partir de agora você já é um apóstata declarado. E realmente, pessoal. Então no dia 5 ele não respondeu, mas me respondeu no dia 9, numa segunda-feira. Então ele me respondeu que nem vocês estão lendo aí, né? Bom dia, Manuel, como vocês estão? Vocês porque seriam minha esposa, já que eu mencionei para ele que eu e minha esposa estávamos estudando sobre a seita que a gente estava frequentando ali, né? E ele mencionou a palavra aí que nem vocês podem perceber, estamos muito preocupados com vocês.
Então, ele sabe que um ancião ele tem uma certa autoridade, ele gosta de autoridade, ele gosta de dizer que ele manda mesmo, né? Então ele queria conversar com a gente. Aí ele já até falou, olha, será que poderíamos conversar pessoalmente com vocês hoje, no Salão do Reino, às 20 horas? Então ele mandou esse áudio, essa escrita para mim de manhãzinha, né, antes das 7 horas. E às 7h48, mais ou menos, então aí, menos de uma hora, eu respondi ele, né? Eu disse que eu busco a minha mãe no serviço até hoje. Para mim é um privilégio poder buscar minha mãe, levar e buscar ela no serviço. Minha mãe trabalha mais ou menos meia hora da minha casa. Então eu tanto levo de manhãzinha quanto busco. E falei para ele que às 20 horas, às 8 horas, eu ia buscar minha mãe no serviço. Aí ele não me respondeu. Ele leu a mensagem e não me respondeu. No dia 11, mais uma vez, ele insiste, né? Bom, né? Mandou à noite, né? Boa noite. E falou que se poderia conversar comigo e com a minha esposa na sexta-feira no Salão do Reino. E ele já falou que não foi nem necessariamente uma pergunta se poderia, né? Porque ele falou, estaremos aguardando vocês às 20 horas, ok? E aí no meu áudio, né, eu vou até falar que às 20 horas eu Boa noite, irmão Sidney, aqui é o Manuel. Conseguia. Então, irmão Sidney, eu tinha comentado com o irmão, às 8 horas eu saio para ir buscar minha mãe, que ela sai às 8 horas do serviço, né? Ela trabalha ali na região do Morumbi. Não é exatamente 8, né? É 8h30. Então eu pego ela às 8h30 da noite. Chego mais ou menos umas 9h15, 9h20 aqui, mais ou menos, né? Dependendo do dia de trânsito, chego umas 9h15, 9h20. Mas o que o irmão quer tratar comigo? Então, pessoal, ele mandou isso aí às 20 horas, porque até então ele não estava dizendo o que queria. Então eu fiz a pergunta simples, né? O que ele queria tratar comigo. Aí ele falou que precisava conversar comigo, com a minha esposa, para nos ajudar. E saber do distanciamento que eu e a minha esposa, né? Estava para frequentar a reunião, então eles estavam mais uma vez preocupados, né? Estavam muito preocupados, tal. E aí, tranquilo, beleza, eu vou até clicar no último áudio aqui, foi o áudio mesmo que eu mandei, foi esse aqui. Ô, irmão Sidney, tá aqui em casa, pode vir tranquilo. O dia que o irmão quiser vir, pode vir tranquilo. Os horários que a gente tem mesmo, assim, o dia de folga da Thaís, ela terça-feira, acho que ela tá de folga, aí é folga o dia todo. Só tirando esses horários, né, que na parte da manhã, eu levo minha mãe no serviço, por volta de umas 10h30 eu tô em casa de volta e só saio de novo às 8. Né? Saio às 8 não, sai 7h15, 7h20 de casa, né? Busco minha mãe e chego nesse horário. Eu acho que muito à noite, assim, fica ruim, né? Mas na terça-feira ela tá de folga. Então, beleza, mais uma vez eu mandei e tal, e ele falou que boa tarde, você vai estar em casa hoje à noite, e tudo bem, pessoal. Isso aqui eu vou até relativizar, porque ele acabou realmente vindo aqui em casa, né? E veio ele, mais outro rapaz, outro ancião, eles vieram aqui em casa, né? Mostrando toda a sua preocupação e papapá, e por fim vieram. Esse último áudio foi quando ele Manuel, nós estamos aqui na frente da sua casa, já tá? Então, bem, pessoal, foi isso. Aí quando chegou aqui em casa eu gravei a nossa conversa, ela tá gravada, tá bom? Qualquer momento eu vou até colocar nesse canal aqui o que aconteceu no dia que ele fez a visita com outro ancião aqui em casa. E foi uma conversa bem legal para mim, né? Para eles não muito, porque eu acabei expondo até o que eu já tinha visto, aprendido, quis mostrar as matérias nas publicações das Testemunhas de Jeová, das próprias Testemunhas de Jeová. Ele virou o rosto, como se eu estivesse mostrando ali uma imagem pornográfica para ele. Ele virou o rosto. Ele não quis ler as próprias sentinelas, pessoal. Enfim, foi uma pena. Qualquer momento eu vou colocar aqui a reunião que a gente teve, né, todo o áudio, né, que eu gravei da nossa reunião. Lógico, eu coloquei meu celular no bolso para gravar e comecei a gravar a nossa conversa, até porque eles não permitem, ele queria que eu fosse no Salão do Reino, porque a gente é julgado como se estivesse num tribunal. Mas eles são analfabetos, eles não conseguem julgar ninguém, não tem conhecimento de leis nem nada. Então eu não me sujeitei a ir para o Salão do Reino, não. Não me sujeitei, então ele teve que vir aqui em casa. Só quando ele veio aqui, na dúvida do que ele poderia usar de argumento para dizer se eu disse ou não disse, eu fiz exatamente o que eles fazem quando uma coitada de uma testemunha de Jeová entra em uma comissão. Enquanto a pessoa está em uma comissão, que se chama comissão ou julgamento, eles anotam tudo o que você diz, o que a pessoa diz. Quem está sendo julgado, eles gostam de anotar tudo o que está sendo dito, porque depois eles colocam ali em arquivo para que aquilo que a pessoa disse seja carregado com ela a vida toda para onde ela for. Entra numa cartinha aí, né? E eu fiz exatamente isso. Só que em vez de eu anotar, eu gravei. Então eu tenho gravado.
E qualquer momento aqui eu vou colocar para vocês o que foi tratado nessa reunião. Foi a última reunião de quando eles vieram aqui e disseram logo umas 2 reuniões depois que eu fui desassociado. Eu tive o privilégio de ser expulso, né? E na verdade eu nem soube disso, que eu fui expulso. Eu só soube porque um ancião mandou uma mensagem depois para minha esposa. Que dó, que triste. Para eles, né? Porque eu tenho isso gravado e registrado. A vergonha que eles passaram aqui em casa por não querer ler nas suas próprias publicações. Um abraço para vocês, pessoal. Era isso que eu tinha para tratar o dia de hoje. E de pouquinho aqui a gente vai soltando algumas matérias, porque a gente vai vendo conforme a lei se é permitido, não é permitido, se não dá problema também para a gente. Mas como eu estava no âmbito da minha casa, foram pessoas que se convidaram para vir, então não tem problema nenhum eu colocar tanto o áudio, esse que eu estou mostrando para vocês, quanto o que futuramente eu vou colocar.